Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para falar sobre um tema que passou um pouquinho despercebido, pelo menos por mim. Eu não sei se repercutiu tanto assim nas redes sociais, acho que não, mas enfim, falar sobre isso, que é sobre a terceira camisa, que pode não ser lançada mais. Lembrando que a terceira camisa desse ano não é azul, a azul é uma especial, né? É diferente ali, e teria a terceira camisa. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes eu só peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro também fica à vontade. E também ontem eu fiz um quadro novo, né? Aproveitar esse tempo aí um pouquinho parado, o Santos voltou a treinar, inclusive divulgou essa semana aí, tem vários treinos em 2 períodos, né? Vários dias de treinos em 2 períodos. Preparação, né, para a volta do Campeonato Brasileiro, espero que seja muito bem aproveitada técnica, tática e fisicamente, né? Como o próprio Kleber Xavier falou lá na Santos TV. Mas, então, temas um pouquinho diferentes acabam que a gente precisa puxar aqui, né? Para continuar fazendo um conteúdo legal, claro. Sem apelar e sem fazer coisas erradas. Então eu fiz um quadro novo, né? Que fala sobre os destaques da nossa base. É o último vídeo, se você não viu. Tá bem legal, modéstia à parte, eu gostei pelo menos. Pretendo fazer uns 2 por mês desse. E ontem o primeiro foi o do Vinícius Lira, né? O primeiro do quadro. Que fala mais ali sobre o jogador, a trajetória dele aqui e tudo mais, enfim. Só para conhecer um pouquinho mais mesmo dos destaques. Então, é isso. E hoje, sobre essa matéria, como eu disse, que na verdade são 2 matérias aqui, o tema específico é esse da camisa, né? O Santos, para contextualizar, né? O Santos ia lançar a terceira camisa em setembro, né? E ela seria... setembro, se não estou enganado, setembro. E ela seria homenagem ao time brasileiro, ao time do Santos do Campeonato Brasileiro, que disputou o Campeonato Brasileiro de 95, que a gente foi roubado na final contra o Botafogo. Então, era meio que uma homenagem àquele elenco, seria, né? Faria referências, pelo menos até, eu vou ler a matéria aqui do Bruno Lima na Trivela, não teria a ver com essa camisa, que é de 95. Seria só algumas referências que eu vou falar aqui, né? E agora pode ser que ela não saia. E por quê? Aí eu passo para a matéria. São 2 matérias, na verdade. Uma do Bruno Lima, que fala que o Santos vetou, né, o uniforme em homenagem a 95. E a outra do Lucas Mussetti, que fala que o Santos pode desistir. A do Bruno está um pouco mais... cravando quase, praticamente. Mas enfim, vamos falar sobre isso. A matéria do Bruno, na Trivela, fala que o Santos desiste de lançar. E o uniforme seria em preto e dourado. E o fardamento teria como tema, em 95, não desistir. Igual a música da torcida, inclusive, né? Em homenagem aos 30 anos do vice-campeonato brasileiro, que era um campeonato moral, né? A Trivela apurou que o clube voltou atrás após o presidente Marcelo Teixeira ser demovido da ideia. Pessoas próximas não viram sentido em exaltar uma das derrotas mais sofridas da história do clube, que à época amargava um longo período sem títulos conquistados. É verdade, né? O Santos estava desde 84 sem ganhar nada, né? Inclusive até quebra o jejum, 97 com o Rio São Paulo, 98 até a Comebol, mas a gente sabe que até muita gente não considera, né? Considera que só quebrado em 2002, né? Que é meio que o jejum de títulos importantes, digamos assim, mas o Santos até é campeão antes de 2002, né? Tem muita gente que não lembra. Então, pô, até vale um vídeo talvez isso aí, viu? Mas vamos ver. Então, aí diz aqui que o Bruno contou o contexto da partida, né? Que o senhor Márcio Rezende de Freitas operou o Santos, né, no Pacaembu. Ainda assim, aquele elenco sempre foi reconhecido pelos santistas por conta da chegada da decisão, é verdade. Em especial por conta da épica virada na semifinal diante do Fluminense, né? O Fluminense tinha feito 4-1 no Maracanã, o Santos faz 5-2 no Pacaembu. Beleza. E aí... aqui, continuando, a reportagem também soube que a produção do uniforme não só estava acontecendo, como teve uma série de alterações feitas pelo Santos, antes de ser vetada de forma definitiva. E aí o Santos cogita efetivar a camisa azul como terceira mesmo. Ela foi lançada em caráter comemorativo, né? E aí seria efetivada a terceira. As partes planejam melhor, as partes Santos e Umbro, né? Discutir melhor sobre o assunto e tudo mais. Beleza. Só que aí tem um porémzinho, que por ser um modelo comemorativo, foi lançado em tiragem única, 120 mil itens. 90 mil já foram comercializados de acordo com a informação do UOL, né? Eu vou ler a matéria do UOL que vai falar isso. Caso não haja a possibilidade de novas produções, dificilmente o Santos terá um modelo de terceira camisa lançado. Ou seja, e ainda tem em outubro aquela do Outubro Rosa, né? Que normalmente é lançada em também uma tiragem mais curta, né? Uma tiragem menor, melhor dizer. E eu particularmente gosto dessas campanhas, eu tenho uma rosa aqui que eu acho muito bonita.
Mas não dá pra comprar camisa toda hora, camisa, mas tudo bem, enfim. Ainda mais uma camisa que não vai ser usada em jogo, né? Ou vai ser uma vez. A rosa foi muito pouco usada sempre, né? Mas tudo bem, beleza. Aí, voltando ao pequeno problema, antes de eu ler a matéria do UOL, que é, pô, se você fez uma tiragem única, mesmo que de 120 mil, né? E já vendeu 90, você vai ter ali uma clara limitação de vendas, né? E como foi uma camisa com muito sucesso, você, em teoria, pensa, se eu produzir mais, eu vou vender mais também, né? Pode ser. A do Charlie Brown também, lá que foi tiragem bem mais exclusiva, né? Foi bem menor. Não aquela primeira, a última agora, né? Que foram, sei lá, 1.000 peças, né? Sei lá, 2.000 peças, não lembro. Foi até bem mais exclusiva. Mas, pô, se você já fez, aí já conseguiu vender 90 mil, no momento que a janela bate aqui, perdão pelo ter escurecido rápido esse barulho, se você já vendeu 90 mil de 120, você vai ter uma limitação ali na comercialização, ou seja, o Santos vai deixar de ganhar dinheiro. É um momento, inclusive, muito bom para o Santos repensar essa parceria com a Umbro. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a parceria, comparando, inclusive, material de qualidade, né, dos anos anteriores com os de agora. E assim, eu acho que está um pouquinho limitado. Tá chegando em um momento que parece que o Santos vai deixando de ganhar dinheiro, não só pela incompetência própria, às vezes um pouquinho de incompetência da fornecedora também, né? Enfim, passar para outra matéria, antes da gente ir para a parte final. O UOL já vai numa linha ainda não crava, né? O Santos pode desistir de homenagear. E aí, embaixo, passando já um pouquinho para baixo da matéria, o Santos repensa a camisa preta e dourada, o produto tinha lançamento previsto para setembro. O Peixe pensa que a maior demanda é pelas camisas azuis. Tá, beleza. Entre lançar a preta e dourada e pedir mais unidades, o Santos pensa na azul. Essa decisão deve ser tomada nos próximos dias. O contrato com a Umbro prevê um número determinado de peças. Se a homenagem 95 for mantida, a azul ficaria restrita. De novo, eu sei que isso é normal em qualquer fornecedora, tá? Você ter um limite ali pré-estabelecido. Só que, pô, se você tá fazendo um sucesso estrondoso, igual foi a azul, não era questão de renegociar para todo mundo sair ganhando mais? É óbvio, eu não sei qual é o mínimo de produção, né, da tiragem ali, sei lá, vamos chutar que a Umbro fosse produzir 10 mil camisas mais só. Não sei se isso não compensaria. Mas eu acho que é uma limitação muito besta, porque você deixa claramente ganhar dinheiro. Igual o Santos postou agora há pouco no Twitter, ou foi ontem, não lembro, deixa eu ver. Eu passei pelo Twitter assim, não vi, mas eu vou abrir aqui. Tava com uma promoção de personalizar lá no site, tudo mais, com o nome do Neymar, vinha mais barato, alguma coisa assim. E cara, simplesmente acabou. O Santos postou 2 horas atrás. Esgotaram antes do previsto. Pô, então você não se preparou para isso, né? Ou seja, o Santos deixa de ganhar dinheiro. Tudo bem, continuando. O contrato com a Umbro prevê um determinado... tá, essa parte ali, beleza. A procura pela azul aumentou depois da renovação do Neymar. Obviamente natural, né? O Peixe já ativou um bônus milionário com a Umbro por causa desse sucesso. Ou seja, o Santos ganhou mais, bati na mesma, ganhou mais do que o previsto em contrato, porque passou do limite do X, né, de venda. Limite não. Passou do X ali de vendas e agora vai ganhar mais. A Umbro poderia ganhar mais também fazendo essa produção, né? Mas tudo bem. O modelo preto e dourado está pronto, mas pode ficar para depois ou até nunca ser vendido. O vice-campeonato brasileiro completa 30 anos esse ano, tudo mais, beleza. Aí tem aspas do Marcelo Teixeira falando sobre, né, a questão de acelerar o processo da produção e tudo mais e tal, beleza. E aí, para finalizar, tem uma parte que era dentro da matéria da Trivela, que eu vou ver se eu acho aqui, que eu acho que eu passei e não li, que eu tinha lido ontem já. Que era uma questão do... eu falei, né? A parte de ser uma derrota doída, né? Que pessoas dentro do clube não viam sentido e exaltaram o vice-campeonato. Mas essa mesma gestão exaltou um troféu de vice-campeonato paulista para um rival. Esse sim, uma tiração da parte dos nossos jogadores, né? Uma besteira incrível que fizemos lá no Allianz, né? Depois de ter vencido a ida por 1-0. Mas foi exaltado, exibiram no Memorial das Conquistas lá o troféu do vice-campeonato para todo mundo ver. Por que não exaltar, fazer uma homenagem? É óbvio que não é exaltar tudo, um time que moralmente, né, considera um campeão brasileiro. Infelizmente não fomos por um erro grave, tem que chamar de erro, né? O erro grave aí de um cara, né, de fora, de um fator externo. Não vejo muito sentido isso, não entendo. Sendo que grande parte daqueles jogadores, inclusive de 95, também é bem vista no clube, né?
Pô, ou quem vai falar que o Giovani Messias não é ídolo, então, o Marcelo Passos também é um cara que é muito bem visto, né, no Santos, o próprio Robert também, quem mais? O Edinho, apesar de o Edinho nem ter sido um dos grandes goleiros da nossa história, mas ele é muito exaltado também, enfim, tem vários jogadores daquele elenco, né? Então, eu não vejo sentido, tipo, não faz sentido do ponto de vista comercial para mim, né? Claro, mas aí eu posso estar sendo completamente leigo, tudo bem. E não vejo sentido também do ponto de vista moral ali, não moral, né? Mas do lado torcedor, do lado de exaltar vão exaltar um vice-campeonato. Tá, mas não é exaltar necessariamente o vice. É exaltar uma campanha histórica e tudo mais. E outra, é um terceiro modelo, uma coisa pontual ali, que poderia fazer o Santos ganhar bem mais dinheiro também. Então, eu não entendo, acho besteira deixar para lá por conta de motivos, né, que sejam igual eu tô falando, de exaltar um vice-campeonato. Eu acho besteira isso. E, para finalizar, uma coisa importantíssima que a gente talvez tenha se perdido um pouquinho disso, né? Mas o futebol não é só a base do como é que eu posso explicar? Eu tô procurando as palavras certas, mas é tipo assim, é muito de você pertencer a alguma coisa, né? É muito você ter aquele sentimento de como uma comunidade, como um gosto em comum, enfim. Mas acho que ultimamente talvez tenha se perdido de só vale quando ganha, só presta quando ganha. Acho que hoje é um pouco mais disso, que a gente não ganha faz tempo, né? Mas não vejo sentido, de verdade, em você pensar que um elenco que foi tão... inclusive, aquela campanha é muito boa, tá? Pouca gente sabe, mas o Santos conseguiu... o Campeonato Brasileiro tinha 2 etapas, né? E aí o Santos fica em terceiro na primeira etapa, na segunda em primeiro e classifica para a semifinal. E na classificação geral o Santos foi o melhor, teve a melhor campanha, então foi a maior pontuação também, tá? Então foi uma campanha muito boa também, de um time que era... talvez nem fosse cotado no começo do campeonato para chegar tão longe dos favoritos, mas chegou. Então eu não vejo sentido, acho besteira, acho que é uma perda comercial e uma perda de você não entender um pouco do sentimento. Aquele time de 95 talvez seja muito exaltado justamente pela luta, pela raça, pela garra, mas porque era um bom time também, fez uma boa campanha e todo mundo sabe que foi um fator externo que fez o Santos perder aquele campeonato. Não vejo sentido em você desistir da ideia de fazer uma camisa homenageando isso, sendo que quando parte da própria direção de exaltar um vice-campeonato paulista para um rival em outro contexto completamente diferente, não é nem como se fosse um paulista de lá atrás, que valia muito. Claro que a gente valeria muito para a gente ganhar o paulista do ano passado, mas não tem o mesmo peso. Acho que é muito besteira e é você deixar de ganhar dinheiro mesmo. Sei lá, essa é só a minha opinião também, posso estar errado. O que você acha disso? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!